Só. Pronto, pessoal, voltando aí, né, com a depressão, nós vamos ver a questão dos sintomas, tá? Então, a sintomatologia. Nós temos sintomas relativos e relacionados ao humor, tá? Emotividade, que é o choro fácil e ou frequente, angústia, ansiedade, sentimento de tédio, apatia, indiferença afetiva, tanto faz como tanto fez, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, irritabilidade aumentada, ruídos e vozes e sentimento de falta de sentido. Então, veja, analisem comigo. Vocês estão me escutando direitinho? Analisem comigo. Uma pessoa com rebaixamento do humor, tá? Uma pessoa com tristeza, uma pessoa em luto, vivenciando uma separação, ela vai sentir isso. Ela não pode sentir isso, tá? Choro fácil e frequente, ansiedade, angústia, tédio, apatia, que a vida perde o sentido, anedonia, né? Não sente prazer em sair, em assistir uma TV, em escutar uma música, se torna irritada, né? E sente sentimento de falta de sentido, né? Como se muitas vezes elas relatam que a vida perdeu o sentido, tá certo? Só que o paciente ele pode, né, expressar, relatar todos esses sintomas. A gente vai pensar, é tristeza? É depressão? O que vai nos diferenciar é a intensidade desses sintomas, tá? Esses sintomas, eles são mais frequentes, ok? Além disso, desses sintomas que pode ser de tristeza ou pode ser depressão, tá? Essa questão dos sintomas relativos e relacionados ao humor, ela pode nos trazer confusão. É tristeza? É depressão? Tá? Mas aí nós temos outros sintomas, certo? Nós temos aqueles que se forem relatados com muita intensidade, a gente já leva mais para a depressão, tá? Juntando aqueles, nós temos os sintomas cognitivos e ideativos, que aí o paciente apresentar aqueles e esses, a gente já vê a questão de um diagnóstico de depressão, tá? Então, baixo rendimento intelectual, que é o déficit de atenção e concentração. A gente nota que a pessoa está um pouco perdida, certo? Está perdendo tempo, está perdendo espaço, não se concentra, não para. Tá? Que a gente observa que a pessoa pode até estar um pouco agitada, tá? Falta de fé é quando ela vê que ela, eu não vou melhorar, eu não vou mudar, eu vou ficar sempre triste, tá? Sentimentos de abandono e rejeição, porque eu estou sozinha, porque eu vivo sozinha, sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, autoimagem negativa, eu sou feia, eu sou gorda, ninguém me dá valor, eu não tenho mais vontade de me maquiar, não tenho mais vontade de vestir uma roupa diferente, não tenho mais vontade de me arrumar, de tomar banho, não tenho mais esses ânimos, tá? Pessimismo, desvalorização da vida, que são os pensamentos de morte. O bora se eu morresse logo, porque eu não gosto mais dessa vida, eu queria era morrer, tá? Sentimentos de culpa e ideias suicidas. Então, veja, quando o paciente relata esses sintomas, alguns desses sintomas, você já vai ver que não é tristeza, tá? Não é uma tristeza patológica, realmente esse paciente está com depressão, ok? Então, vamos encaminhar para o psicólogo e para o psiquiatra, tá? O medo da morte, Lucas, é um sintoma de pânico, tá? Nós temos tanto pânico quando o paciente ele tem medo da morte, tá? Quanto também
um tipo de fobia que é o agorafobia. O paciente ele também tem medo de morte, tá? Na realidade, ele tem medo de ter medo. E quando esse medo é da morte, aí entra aí nas agorafobias. Na depressão é o desejo, exatamente. Na depressão ele não tem medo de morrer, não. Ele tem vontade de morrer porque, na realidade, o sofrimento psíquico é tão grande, tá? Que o paciente não vê mais uma expectativa de vida, tá? Que para ele o melhor seria isso, tá? Mas veja, como a gente tem aquela classificação, né, de leve, grave, gravíssimo, então, leve, moderado, grave ou gravíssimo, tá? Muitas vezes o paciente ele não tem com depressão leve, ele não vai ter essa vontade de morrer, não, certo? Porque ele tem o controle da doença, tá? E ele consegue viver normal. Ah, agora a fobia. Nós vamos ver, viu, Edmar? Quando a gente for ver as fobias, nós vamos ver fobias e agorafobias, tá? Que na realidade a agorafobia é o medo do medo, tá? E muitas vezes a gente interpreta que é o medo de estar na multidão, tá? Mas vamos deixar mais para frente, né? Para não confundir. Ok? Então, veja que não são todos os pacientes com depressão que vão sentir intensidade nesses sintomas cognitivos, tá? Existe a depressão leve que ela pode até sentir, tá? Isso aí, mas ela tem um controle, ok? Quando ela vê que ela está perdendo esse controle, aí é onde ela vê que os sintomas estão, né, querendo aparecer, se intensificar, vamos logo no psiquiatra para que ele reveja essa questão medicamentosa. Ah, vou ver, tem na Netflix, é? Vou ver se eu consigo assistir. Eu tô com listinha ali de para quando eu tiver um tempinho, porque agora eu tô só em TCC e artigo para a semana de enfermagem. Ok, meus amores? E daí nós temos outros sintomas, que é a questão. E daí nós temos outros sintomas, que é a expressão corporal, tá? Essa expressão corporal, ela também entra aí na sintomatologia, né? Onde a pessoa, o próprio corpo já expressa que a pessoa está num quadro patológico, tá? Num quadro de uma tristeza patológica. Então, cabeça baixa, peito embutido, né? Aquela pessoa realmente, né, fica coluna curvada, dificuldade em olhar as pessoas nos olhos, olhar desvitalizado, né, aquele olhar sem vida, onde a pessoa, onde nós costumamos dizer, poxa, né, como essa pessoa está com o olhar caído, com o olhar sem vida, tá? Despreocupação com a higiene pessoal, despreocupação com a aparência e movimentos lentos e contidos, tá? Aqui, pessoal, algumas vezes, esses movimentos lentos e contidos, eles podem também ser o resultado de uma impregnação por aldol, tá? Então, nós também temos que ver, né, se esse paciente está fazendo uso de alguma medicação antipsicótica, tá? O paciente com depressão grave, que apresenta alucinações e delírios, esses movimentos lentos e contidos, além de ser uma sintomatologia da doença, ele também vai ser devido a uma reação medicamentosa, tá? Os antipsicóticos, eles trazem esses movimentos mais lentos, porque eles tentam controlar as alucinações e as ilusões, tá? Desculpa, as alucinações e os delírios que o paciente com depressão grave, ele pode apresentar, ok? Mas veja que, além, né, de ser uma sintomatologia, pode ser também causada pela medicação. E daí, nós temos como tratamento, tá, os antidepressivos, psicoterapia e família,
tá? Os antidepressivos, eles vão trazer o quê? Um controle, uma estabilidade. Próxima semana nós vamos estudar psicoterapia, ou psicoterapia não, psicofarmacologia. Os antidepressivos, eles irão ajudar no equilíbrio dos neurotransmissores, então ele vai fazer com que os neurotransmissores voltem a ter o seu fluxo normal. Quando o fluxo ele fica normalizado, então o paciente ele tende a ter um equilíbrio com relação às alterações, né, com relação ao humor, com relação ao comportamento, com relação à memória, que isso é onde a gente fica vendo que os pacientes com depressão leve, eles conseguem muito bem ter a sua vida normal. Por quê? Normal. Por quê? Porque os medicamentos, né, estão fazendo com que o fluxo dos neurotransmissores seja executado, tá? Então, está havendo uma passagem, né, de um neurotransmissor de um neurônio para o outro, ok? A questão da psicoterapia vai fazer com que os pacientes trabalhem esses sintomas, né, que a gente ficou em dúvida se era tristeza, né, ou se era depressão, tá? Então, a psicoterapia, ela vai trabalhar justamente nesses sintomas relacionados ao humor, tá? Fazer com que a pessoa consiga sair dessa falta de energia, consiga sair dessa tristeza, comece a ter prazer em determinadas coisas, em determinadas, né, situações que antes ela tinha, diminua o isolamento, tá? Ela consiga conversar, ela consiga dialogar, ok? E daí ela vai voltando ao seu normal, então ela vai conseguindo fazer as atividades de casa, ela vai conseguindo desenvolver o seu trabalho, tá? E nós temos, né, a família. A família, ela é de suma importância, tá? Para todos os transtornos mentais, né? Porque como a gente já havia falado há muito tempo, nós temos a tríade aí, né? Psicoterapia, medicação e família. Então, a família ela vai estar lá junto para não deixar o paciente sozinho, tá? Paciente com depressão grave é um paciente que não pode ficar sozinho porque ele tem ideias suicidas, tá? E para que ele desenvolva essas ideias suicidas, o fato dele estar sozinho já é um campo promissor, né? Para que ele tente esse suicídio e consiga, tá? E a família para estar conversando, para tentar interagir com essa pessoa, para ela não ficar totalmente só, né? Apesar de muitos momentos ela preferir ficar só, tá? Daí ela vai apresentar momentos de irritabilidade e agressividade para com a pessoa, né, para com o seu cuidador, para com o seu parente, tá? E o parente saber que aquilo faz parte da sintomatologia, né? Vem também a questão da falta de energia, que como a gente já falou no início, né, isso traz agressividade, traz irritabilidade ao paciente, né, quando é ignorado essa questão da falta de energia como sintoma, né, e as pessoas começam a interpretar como preguiça, né, como não querer fazer nada, né, como escorão e tudo mais, tá? Então, a família, ela tem que estar voltada para o paciente com depressão, tá? Tranquilo, pessoal, até aí?